A Rafa Kalimann e o Caio Castro entraram numa polêmica nas redes sociais e essa polêmica envolve um problema, vários problemas filosóficos bem interessantes. Se você quer saber quais são, fica no vídeo que ele foi feito para você. Eu sou o Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. A ex-BBB Rafa Kalimann e o ator global Caio Castro se envolveram numa polêmica ao compartilharem em suas redes sociais um vídeo de um pastor que nesse vídeo ele diz que não concorda com a união homoafetiva, embora respeite, embora ele tolere. Pastor, mas você é a favor do casamento gay, por exemplo? Não, eu não sou a favor. Não. Eu não sou a favor do relacionamento. Certo? Por mais eu respeito, eu tenho as minhas convicções, certo? E tenho a base daquilo que eu acredito. Toda a comunidade LGBTQIA+, condenou, obviamente, essa reprodução pelos artistas aí, por uma coisa. No final, a comunidade LGBTQIA+ luta por reconhecimento, luta por uma mudança ética na sociedade, por uma visão moral, luta por uma mudança nos valores da sociedade, para que a sociedade não só tolere, não só respeite, mas também aceite como normal a relação homoafetiva, assim como aceita as uniões heteronormativas, as uniões heteroafetivas. Mas tá, Felício, qual é o problema filosófico de verdade em cima disso? Simples. O grande problema aí é que ele não é só um problema, ele envolve duas questões filosóficas. Uma é uma questão filosófica de fundo ético e a outra é uma questão filosófica de fundo político. Vamos dividir aqui para a gente pensar melhor sobre isso. Quando a gente pega a ética, a gente pressupõe, como a própria ética diz, uma reflexão sobre os nossos costumes. Ética é isso, pensamento ético é isso, é refletir sobre os nossos costumes, sobre os nossos valores. E quando a gente pega o posicionamento ético, aquilo que a gente considera como certo ou errado, a gente tende a querer que os outros pensem como a gente. Por exemplo, eu acho que a união afetiva é algo bom, que deve ser normalizado. Logo, eu tendo a achar a minha moral, tende a ser estendida, eu tendo a estender essa visão moral a todos os outros. E gostaria que todos pensassem assim. Isso diz respeito à minha moral, aos valores que eu carrego, aos valores que eu considero. E assim também acontece com outras pessoas. Aquele que acha algo certo ou algo errado, ele tende a querer que outras pessoas pensem como ele. Tem os mesmos valores que ele tem. O problema é que isso diz respeito apenas ao âmbito subjetivo, aos valores pessoais, né? Embora, claro, os valores sejam formados intersubjetivamente, envolvendo mais pessoas, mais conceitos. Mas quando a gente traz esse problema para a política, aí esse problema aumenta, ele muda o tom. Por quê? Numa democracia liberal, o que nós temos e somos levados sempre é a conviver com a diferença. E aí vem a grande questão. Afinal, como tratar grandes diferenças numa democracia? Devemos tolerar o intolerante? Já foi inclusive um tema aqui dos primeiros vídeos do canal. Vou até deixar aqui um card caso você tenha curiosidade para ver como o canal era. Mas voltando para o vídeo de hoje, como é que a gente faz? A gente deve aceitar ou não? Por exemplo, nós temos várias religiões aqui no Brasil e várias religiões no mundo. Como que essas religiões devem ser vistas na política? Elas devem ter lugar, elas não devem? Como é que faz? E aí, os pensadores políticos contemporâneos, eles são levados a dividir a esfera da sociedade em duas partes, duas esferas. Dividir a sociedade em duas esferas, que seriam a esfera pública, essa que diz respeito às instituições, à praça pública, e a privada, aquilo que o sujeito ou os grupos de indivíduos fazem reservadamente. E aí que tá. No que diz respeito ao âmbito público, nós temos regras e regras muito bem delimitadas pelas leis, pela Constituição, por exemplo. E no que diz respeito à vida privada também. Mas há uma maior liberdade no que você faz com a sua vida privada. E é aí que a coisa começa a se diferenciar lá daquela discussão ética que eu já disse. É uma preocupação da democracia que essa diferença, que esse multiculturalismo, que as diferenças culturais e de pensamento sejam preservadas. Afinal, todo indivíduo tem o seu direito de pensar livremente. Mas até onde isso vai? Isso vai exatamente até onde o indivíduo guarda pessoalmente sua opinião, a sua visão de mundo, não só individualmente, como guardar para o seu grupo. Agora, quando esse indivíduo começa a infringir alguns direitos, né, a cometer alguns delitos, aí já muda-se o tom. Então, politicamente, embora a pauta ética seja uma pauta universal, a gente luta para mudar os valores da nossa sociedade, politicamente falando,
a gente tem que ter um certo cuidado, um pé aí no freio para pensar essas questões. Por quê? Assim como eu acho e condeno o posicionamento da Rafa Kalimann e do Caio Castro, a estrutura política é a mesma, por exemplo, de um vegano, por exemplo, que condena moralmente alguém que coma carne animal. Mas ele, obviamente, condena moralmente. Politicamente, ele não vai sair agredindo ou cancelando alguém que está no restaurante na esquina comendo uma coxinha de frango. Então não é por aí. Moralmente ele condena, politicamente há uma divisão aí entre estrutura pública e privada. E assim sucessivamente. Eu, por exemplo, condeno o sacrifício de animais. Condeno moralmente falando o sacrifício de animais em rituais religiosos. Mas, politicamente falando, acho que no âmbito privado isso pode acontecer. Então há uma diferenciação sim do aspecto público para o privado e também das pautas éticas que dizem respeito à mudança da sociedade como valor e aquilo que a sociedade precisa salvaguardar politicamente, que é a liberdade de pensamento, liberdade de crença e a liberdade religiosa. Então é importante sim se posicionar eticamente. Principalmente porque o seu silêncio que está aí atrás da tela, principalmente o seu silêncio de quem é a favor e de quem vê a união homoafetiva como algo normal, o seu silêncio ele é bastante conivente com alguns problemas que a gente tem, e problemas graves que a gente tem no país. Mas, no que diz respeito ao âmbito político, às questões políticas, nós também temos que ter sempre em mente que a liberdade de pensamento e de crença é um direito constitucional, é algo fundamentado na nossa Constituição, e o que resta ainda na nossa Constituição precisa sim ser preservado e garantido. Mas esses são só alguns problemas que surgem dessa questão que pipocou nesses últimos dias, né? E é claro que independente da qualidade do programa da Rafa Kalimann ou das atuações bastante contestáveis do Caio Castro, o que a gente gosta mesmo aqui no canal é de respeito, tolerância e amor ao próximo e sobretudo, de um pensamento crítico e filosófico a respeito das coisas, um pensamento que sempre tende a ser um pouquinho mais profundo. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gosta de filosofia, conversar sobre essas reflexões que surgem no dia a dia, você está mais que convidado a se inscrever aqui no canal. Você pode deixar aqui sua sugestão de vídeo aqui nos comentários, ou ir lá no meu Instagram, lá a gente pode conversar de forma mais direta. Hoje, o vídeo foi gravado nesse cenário aqui, improvisado, para darmos conta aqui desse pauta bomba que surgiu. Mas espero vê-lo no próximo vídeo, o nosso cenário habitual. E é isso aí, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima. Por que você defende os homossexuais no seu programa? Por que não defender? Porque eles são piores do que a gente, não? Eles escolheram ser assim? São seres humanos iguais a gente. Eles têm pai, têm mãe, irmãos, trabalham, pagam seus impostos. Por que você tem que... Mas você não acha que você, como uma formadora de opinião, você defendendo, você poderia estar proliferando? Que seja. Muito pelo bem. menos você estaria... Não, meu queridinho. O fato de eu falar não vai mudar. Ou as pessoas nascem assim ou não nascem. Não é porque a Hebe Camargo falou, a Hebe Camargo falou, então maravilha, você. Não.